Fraqueza no quadril. Sabe aquela sensação de quando você vai fazer um exercício de musculação, como um afundo, algum exercício que é unilateral e tem uma perna que é mais fraca que a outra? Principalmente na musculatura do quadril, lá no bumbum, você faz o movimento de um lado, aguenta 20 repetições, do outro lado você aguenta 10 repetições e cansa bem menos, cansa bem mais. Então esse estado de fraqueza, de impotência, de desconforto e de assimetria de um lado para o outro do quadril, que limitem alguns exercícios na musculação, é o tema do vídeo de hoje. Vou explicar para vocês um detalhe bem importante que passa batido na avaliação cinético-funcional, tanto do fisioterapeuta quanto do profissional de educação física, na hora de prescrever um treinamento. E se você é praticante de musculação, fica no vídeo porque você vai entender o que você pode fazer para auxiliar nesse processo e melhorar um pouco essa simetria funcional, tá bom? Então vamos para o vídeo que o tema é bem interessante. O meu nome é Murilo José Tambosi. Se você não me conhece, eu sou fisioterapeuta, eu sou osteopata e há mais de 8 anos dedicados exclusivamente à fisioterapia, eu ajudo as pessoas a melhorar a saúde delas, tratando principalmente a causa primária, o começo do problema, o ponto-chave onde mais gera sintomatologia, desconforto, dor e limitação para esse paciente. No vídeo de hoje, pessoal, eu separei para vocês um tema muito bacana para quem é praticante de atividade física, especificamente musculação. Eu fui dono de academia, não sei se você já viu o meu vídeo sobre a minha história. Se você quiser, tem um linkzinho, eu vou pedir para o pessoal do marketing deixar aqui em cima, onde eu conto toda a minha história. Eu trabalhei com mais de 10 anos com academia, fora a parte de fisioterapia, então eu conheci muito do cenário de musculação, de atividade física, e foi o que fez eu me apaixonar para entrar na área de fisioterapia. Hoje aqui no canal eu falo exclusivamente sobre dor, exercício, lesão e foco na causa primária. O que é essa causa primária, Murilo? Tem vídeo no canal também sobre isso, tá? Tem vídeo sobre minha consulta, tem vídeo sobre minha metodologia, tem vídeo sobre os 4 pilares, que eu acho um vídeo essencial você entender. Se você é meu seguidor, se você me acompanha, se você quer realmente conectar com aquilo que eu falo, clica no linkzinho aqui em cima, o pessoal da edição vai deixar para vocês o cardzinho sobre os 4 pilares que a gente aborda, tá bom? E aí você vai conseguir entender o ser humano como um todo. No vídeo de hoje, como eu falei, eu vou detalhar um pouquinho mais essa questão do porquê que você vai ter uma fraqueza num quadril em relação ao outro na hora de fazer alguns exercícios, como por exemplo o afundo. É uma queixa muito comum que tinha na academia, eu me lembrei que isso era um problema e no consultório eu consegui aos poucos entender a principal causa disso, entender o principal contexto disso e vou detalhar para vocês, beleza? Então vamos para o conteúdo. Olha só, pessoal. Quando você vai fazer um exercício, como o afundo, ou um agachamento unilateral, ou mesmo você vai numa máquina, por exemplo, como o leg press, vai fazer ali uma perna de cada vez, né? Você vai perceber que muitas pessoas têm os dois lados iguais, a dominância é muito parecida, não existe uma discrepância muito grande, e outras têm extremamente assimétrico. É claro que existe um grau de normalidade, é aceitável uma variação de 10%. 10% é aceitável, máximo 15% ainda. Mas 15 já seria um indicativo de um problema. Então é aquele paciente que vai fazer, aquele cliente, melhor dizendo, que vai fazer 30 repetições de um lado, se ele fizer umas 25, por exemplo, do outro lado, dá para tolerar, mas ainda assim é muito assimétrico, né? Mas a menos que isso vai ser um problema. Então, você pratica atividade física e percebe essa discrepância, isso tem um motivo. E eu vou explicar ele para vocês, tá? O nosso quadril, pessoal, os ossos do quadril, então o osso do quadril, que seria o ilíaco, esse osso lateral do quadril, tá? O ilíaco, ele é conectado ao sacro, tá? Bom, então os dois ossos do quadril, tá? Os dois ilíacos se conectam à base da coluna por um osso chamado de sacro. O sacro, pessoal, e agora especificamente ele, imagine como se ele fosse mais ou menos assim. Ele não é quadrado, ele é como se fosse um triângulo. Esse sacro, ele tem eixos de movimento tridimensionais por onde ele se movimenta, tá? Vou pegar aqui um exemplo, só para vocês entenderem. Pode ser esse casezinho aqui, eu sempre uso o casezinho. Então imagina que o sacro é como se fosse esse case, né? Então a gente tem aqui o quadril direito e o quadril esquerdo. Quando o paciente ele vai fazer um movimento, quando ele vai fazer uma atividade física, se o sacro está no meio, os músculos que estabilizam esse sacro na região do quadril, músculos profundos aqui do lado esquerdo do quadril, piriforme, gêmeo superior, quadrado femoral, são músculos muito profundos, eles vão estar de igual valência mecânica dos dois lados. Ou seja, eles têm potência, forças, equilíbrio motor igual, ok? Agora, se acontecer algum fenômeno que esse sacro ele inclina um pouco para a direita e roda um pouco para a esquerda, nesse fenômeno, um desses dois rotadores vai estar prejudicado. Há uma tendência, não vou dizer que é sempre assim, mas há uma tendência que nesse exemplo em questão, inclinou para a direita e rodou para a esquerda, o conjunto rotador, que são os rotadores do quadril, como eu falei ali, o gêmeo superior, piriforme, aquela galerinha toda,
do lado esquerdo vão estar mais aumentado o tônus deles, a tensão deles e até mesmo o trofismo, né? O trofismo é um volume de massa, o tônus é o estado de tensão deles, né? O estado de intenção é um problema neurológico, tá? Não é um problema mecânico, ok? Mas enfim, esse tônus pode estar aumentado e esse trofismo muitas vezes vai estar aumentado. Depois eu vou explicar o que causa isso, tá, pessoal? Então, se isso aconteceu no quadril esquerdo, no direito vai ser o inverso, totalmente o inverso. O músculo vai estar estirado, ele vai estar alongado demais, impotente, numa posição desfavorecida de gerar torque, de gerar força, ok? Imagina, se era para estar assim, ele gerar força, se isso muda, o lado direito vai ter uma alteração de força, tá? O esquerdo também, só que um para mais e um para menos. Um vai ter um aumento do trofismo e da força e do tônus e outro todo o contrário, ok? Calma que vocês vão entender onde é que isso vai chegar nas limitações que vocês têm na academia, ok? Então, detalhando os sinais e sintomas, como eu falei, o cliente vai ter fraqueza numa perna, perda de controle neuromotor, insegurança, instabilidade, vai fazer um salto, aquela perna ela é mais instável, nesse exemplo a perna direita e a esquerda ao contrário, né? Então vai ter esse prejuízo todo, tá? Isso seria uma rotação sacra. Aí você vai perguntar assim, Murilo, tá, beleza, eu entendi que a fraqueza ela vem porque há uma rotação do quadril, do sacro mais especificamente, em função do quê? Em função do quê? Esse é o grande quê. A rotação sacral, pessoal, é uma adaptabilidade muito comum que o sistema nervoso faz, né? Eu digo mais que o sistema nervoso porque poucas vezes a gente vai ver relações mecânicas, muitas vezes a gente vai ver relações faciais. Eu vou dar dois exemplos, né? Desculpa, dois exemplos, um de relação mecânica e um de relação neurológica. Eu falei facial, desculpe, relação neurológica para vocês entenderem, tá? Vamos pegar um exemplo de relação mecânica, puramente mecânica. Vamos pegar ali uma mulher que fez uma cirurgia abdominal. Peguei isso ontem, né? Cirurgia abdominal, abdominoplastia. A abdominoplastia vai gerar aderência na região da pelve. Essa aderência, por conta da cicatrização, ela pode fazer com que o quadril de um lado seja tracionado no sentido posterior, no sentido do vetor da cicatriz, e bloquear aquele quadril, fazendo uma rotação do sacro. Pode, Murilo? Pode. É uma possibilidade. Tá? Mas eu vou te dizer que na clínica mesmo, no consultório, isso é bem mais difícil de acontecer, porque realmente o sacro, pessoal, ele é extremamente, a articulação sacroiliaca, ela tem uma mobilidade muito restrita. Então, muitas vezes, para ela chegar a travar nesse vetor de rotação, né, no caso em questão aqui para a esquerda, para ela chegar a travar nesse vetor de restrição, tem que haver uma valência maior, tem que haver uma potência maior. Geralmente, quem faz isso? Sistema nervoso central, para adaptar tensões do tubo dural. E aí, calma, você que é leigo, não entendeu o contexto, eu vou explicar. Imagina que toda a sua coluna está envolta por um tecido chamado de saco dural, como se fosse um pacote. São 3 camadas, mas o pacote mais externo é o saco dural. E esse saco, a camada dural, a dura mater, ela vai proteger todo o sistema nervoso central, todos os nervos, a medula e tudo mais. Tudo que é mais nobre no seu corpo está protegido ali, tirando as vísceras, obviamente, né? Então, ok, o sistema nervoso central está assim. Se houver alguma tensão nesse tubo dural, toda a extremidade dele, seja no crânio ou seja no cóccix, ele vai do crânio até o cóccix, tá, pessoal? Seja no crânio ou seja no cóccix, vai se adaptar. Então, se esse paciente tem lá uma DTM, vou dar um exemplo aqui para vocês, uma DTM, uma disfunção temporomandibular, por falta de alguns dentes, vou dar um exemplo bem esdrúxulo, né? Falta de alguns dentes que ele tem, vai gerar uma tensão no tubo dural no hemicrânio direito e vai gerar uma rotação à esquerda do quadril. É uma tendência, não é uma regra, tá? Então, tensiona o saco dural do lado direito do crânio e o sacro ele vai adaptar em rotação para a esquerda. Isso é uma adaptabilidade, é fisiológico. O corpo está preocupado com a posição do crânio, com o centro de gravidade, com a posição dos olhos, a estabilidade do sistema labiríntico, entre outras funções. Então ele está nem aí com o seu quadril. Não é que ele está nem aí, mas ele está deixando onde é menos grave o problema acontecer. Então esse sacro ele rodou para a esquerda. Essa é uma das possíveis causas. Então no consultório eu vejo isso. Eu vejo o paciente que tem uma pelve muito rígida, muito travada, muito limitada, rodada, por exemplo, para a esquerda. É só um exemplo, poderia ser para o outro lado, né? E aí você vai ver um problema neurológico. Trata, pum, some. Trata, pum, some. Tá? Existem relações de outras vias, eu já falei. Pode até via emocional envolver aqui. Meu, gente, pode ser qualquer coisa. Eu estou dando exemplo do que é mais comum. Tá? Então você que é profissional de educação física, você que é fisioterapeuta, se você não avaliou essa relação, acho que você está perdendo um baita no sucesso do seu tratamento. Tá? Se você é da população em geral, se pergunta se você já não teve algum problema ligado às relações cranianas, como por exemplo problemas bucais, né? E se você sente essa fraqueza no hemicorpo do lado direito, do lado esquerdo, no quadril, ok? No quadril. Então, possíveis casos eu dei uma ideia. Agora, um ponto legal do vídeo para ajudar vocês. Murilo, como que eu, leigo ou profissional de educação física, posso identificar se a minha pelve está rodada?
Olha, pessoal, isso é mais fácil de ver dependendo do contexto, tá? Dependendo do contexto. Tem quadros que é muito difícil. Ontem mesmo eu atendi uma criança de 1 ano e 6 meses que visualmente, só olhando para o quadril dela, eu mostrei para o pai viu, nossa, eu nunca tinha visto, tá? Então é possível ver isso, tá? É possível ver isso. Você vai pegar e olhar a pessoa, imagina que ela está de cueca ou está de calcinha, né? Tem que ser mais descoberto se você não tem habilidade. Eu vi a pessoa com a roupa normal, mas se você tem muita habilidade vai ficar um pouco confuso. Na parte do bumbum, você vai ver sempre o seguinte assim, ó, a massa do bumbum, do glúteo dessa pessoa, se esse problema for antigo, do lado esquerdo, no exemplo em questão, no exemplo que eu falei que o quadril está rodado para a esquerda, do lado que tiver rodado para a esquerda, a massa do glúteo vai ser um pouco maior e você vai ver uma referência, depois você pesquisa na internet, chamada de espinha ilíaca póstero inferior. Espinha ilíaca póstero inferior, EIPS. É uma referência óssea no quadril. Ela vai estar um pouquinho mais alta que a do outro lado. Então você tem que olhar as duas, você vai ver que está assim, ok? Um pouquinho mais alto lá de cá. E ela vai estar mais perto de você e a outra vai estar mais longe de você. E você vai ver a massa do glúteo da pessoa um pouco mais volumosa de um lado, tá? É uma assimetria, Murilo, mas a assimetria dá diagnóstico? Não. Cuidado. A assimetria é uma dica. Gente, eu não tenho como dar o diagnóstico para vocês, eu nem posso, não é nem legalmente permitido fazer isso. Então eu estou dando uma dica para você olhar uma assimetria que pode indicar uma possível alteração funcional. Então se você tem lá essa assimetria e tem fraqueza, vamos supor aqui em questão, o glúteo que está mais volumoso é o do lado esquerdo, ok? E aí pede para o paciente fazer um movimento na perna direita, ele é mais fraco que na esquerda. Você já pode deduzir que ele tem uma rotação para a esquerda da pelve. Sim, pode ter uma dedução assim, né? Não dá para dizer que é o diagnóstico, que tem que fazer outros testes, mas dá para deduzir, ok? E é importante entender que isso não é a causa, isso é uma sequela. Você tem que ir atrás da causa. Eu sempre falo da causa primária e eu não vou deixar de falar nesse vídeo, né? Então existe uma causa que faz isso. Você pode ter mais do que uma, mas mesmo tendo mais do que uma é mais relevante que as outras. Entendeu? Você pode ter lá um problema dentário, um problema emocional, que eu não vou explicar como, mas tem muita relação, e a cicatriz que eu citei. E aí, qual dos três é o principal? Você tem que saber, senão você não vai conseguir corrigir a rotação do quadril desse paciente. Então, como identificar? Ver assimetrias na região do quadril. Como resolver? Localizando a causa. Existe uma metodologia, existe uma forma correta de fazer uma triagem do paciente, desde o corpo físico dele até outras relações que eu não vou comentar no vídeo. Por isso eu falei para você ver o vídeo dos 4 pilares. Você precisa ver esse vídeo, tá? Senão você não vai entender o que eu estou falando. E automaticamente corrigir essas alterações. Então, identificar a causa primária. Se for um problema dentário, o tratamento tem que ser bucal. Se for uma cicatriz, liberar essa cicatriz. Se for um problema emocional, acessar o inconsciente desse paciente e reprogramar o trauma, a crença, o sofrimento, o conflito que ele tenha. E se for outras questões a mais que não citei nesse vídeo, buscar a causa. Ok? Então existem metodologias. Não dá para eu ensinar vocês a resolver. Porém, vou ensinar vocês a aliviar um pouco desse sintoma. Ok? Aliviar sintoma é uma forma de procrastinar o sofrimento daquela pessoa. Porém, o correto é buscar a causa, ok? Mas entre você aliviar tomando um remédio que faz muito mal e além de, ou você fingir que não existe, não, Murilo, eu fui para academia, fiz exercício, percebo que uma perna está mais fraca que a outra e não fiz nada. Para mim aquilo é normal. Tá bom, um belo dia, seu joelho vai começar a doer, seu quadril vai começar a doer, seu tornozelo vai começar a doer, sua coluna vai começar a doer. E aí você vai lembrar desse vídeo que eu falei, que era uma simetria, que era importante ser visto, que havia possibilidade de rotação do quadril, e aí talvez você queira achar a sua causa, tá bom? Mas isso é com você. Dica prática, pessoal. Volta para o exemplo. Se eu falei que o lado esquerdo está mais trófico, está mais denso, está mais espessado, tem mais o comprimento do músculo, vamos falar de um jeito grosseiro para as pessoas, está mais restrito, né? E do lado direito está tudo o contrário. Se você usar a metodologia básica de alongamento e fortalecimento, digo básica porque não cura, né? Mas alivia. Você pode sim, sem problema nenhum, fazer uma liberação miofacial no quadril esquerdo, fazer um relaxamento de ponto gatilho no quadril esquerdo, fazer uma massagem no quadril esquerdo, fazer uma liberação com rolinho no quadril esquerdo, fazer um alongamento do piriforme, do quadrado femoral, dos rotadores. Existe uma postura super básica para fazer essa rotação, tá? Para aliviar ali. Você pode fazer tudo isso no quadril esquerdo, não vai haver problema nenhum, tá? Não vai agravar, mas não vai resolver o problema, mas também vai aliviar você sentir que relaxa. Porém, se você fizer isso no quadril direito, nesse exemplo em questão, você vai sentir muita dor, não vai alongar nada e ainda vai agravar o problema. Então, o que seria uma forma de adaptar isso aqui? Faz todo um relaxamento do quadril esquerdo
e trabalho bom, fortalecimento do quadril direito. Quando eu digo fortalecimento, pessoal, são exercícios unilaterais. É um afundo mesmo do lado direito, é fazer exercícios de pliometria do lado direito, exercícios em cadeia fechada do quadril direito, fortalecer os abdutores, fortalecer os rotadores, tanto em cadeia aberta quanto fechada. Quem é profissional de educação física vai entender super bem esse vídeo. Quem é pessoa leiga só chega na academia e fala, olha, eu percebi que eu tenho essa rotação que o doutor falou lá no vídeo, dá uma assistida no vídeo e fortalece o quadril que está com mais desequilíbrio e tenta relaxar o que está com menos desequilíbrio, tá bom? Isso já vai ajudar você um pouco, vai dar um conforto, mas é temporário, seu corpo vai compensar em outro lugar, é importante você localizar a causa, tá bom? Essa seria a dica prática para vocês, pessoal. Se você não sabe fazer exercício físico para fortalecer o quadril, para fortalecer o joelho, para mobilizar o tornozelo, para devolver equilíbrio, coordenação, força, resistência, estabilidade, se você teve alguma situação de cirurgia no quadril, se você teve algum pós-operatório de um trauma que você teve no quadril, não somente uma cirurgia, às vezes teve uma contusão e talvez causou essas disfunções pélvicas, agora você tem mais uma sacada para poder ajustar e tem um bônus para você também. Aqui embaixo desse vídeo tem um link de um vídeo, de um e-book que a gente passa para os nossos pacientes, para os meus clientes, todos eles ganham de graça. Para você que é da internet, se você não é meu paciente, obviamente você vai pagar simbólicos R$30, que eu acho mais do que justo, afinal você vai estar levando para casa 20 exercícios em foto explicado a imagem como tem que ser, o texto dando indicações, contraindicações e a metodologia e também o vídeo, em cada um videozinho para você fazer. É um videobook para você fazer exercício. Você pode ver quantas vezes você quiser, ele é seu. Se você quiser passar para o seu irmão, para sua irmã, faz à vontade. Né? Eu não me importo se você estiver divulgando isso de graça, isso é com você. Né? A sua consciência não é minha, tá bom? Então, eu ajudo os meus pacientes fazendo o tratamento da causa primária, corrigindo a rotação sacral, melhorando o equilíbrio dos rotadores do quadril da melhor forma possível e no final, depois que eu corrigir essas disfunções, vai ficar essa discrepância muscular, porque às vezes essa pessoa tem há 20 anos esse problema, 20 anos ou mais. Então vai ficar essa distrofia, essa perda de massa muscular, no exemplo em questão, do quadril direito. O que eu vou fazer? Vou orientar o e-book que vocês têm aí para poder baixar. Então para e pensa, eu, Murilo, vou tratar todo o contexto e no final vou orientar exercício. Se você não passou por essa avaliação, pelo menos os exercícios você vai ter acesso, clicando no link aqui embaixo que o pessoal vai deixar na descrição com o e-book de quadril para vocês, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido. Se você não se inscreveu no canal ainda, você está perdendo, porque toda semana eu falo sobre conteúdo voltado a essa linha de exercício, dor e lesão. Curte o vídeo porque ajuda muito o canal a crescer. Acho que não deveria nem pedir mais esse negócio no vídeo, é chato. Curte o vídeo, compartilha no grupo do WhatsApp e vamos embora que tem muito mais conteúdo por vir. Um abraço!